Temos vários assuntos. Olá, Raul. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a depreciação que ocorre nos bens do ativo imobilizado. Então, ontem a gente viu os bens do ativo imobilizado, vimos que esses bens, eles representam os elementos patrimoniais que a empresa utiliza nas suas atividades, né? Vimos vários exemplos, são bens tangíveis, né, que têm existência física, e por esses bens terem existência física e estarem sendo utilizados nas atividades da empresa, quer seja na parte administrativa, quer seja no pátio industrial da empresa, na parte de produção, qualquer local que a empresa utilize, esses bens fazem parte das atividades dela e trazem benefícios econômicos para a empresa, né? Entra lá naquela conceituação do ativo, são recursos econômicos que são controlados pela empresa e trazem benefício econômico para ela. Esses itens do imobilizado, como estão sendo utilizados, eles vão se desgastar com o tempo, né? E esse desgaste dos bens tangíveis, dos bens que têm existência física, nós chamamos de depreciação. É isso que a gente vai falar hoje. Ontem a gente viu os bens do ativo imobilizado, por quanto a gente registra na contabilidade esses bens. Lembra? A gente vai registrar pelo valor de compra, mais todos os gastos que a gente tiver, até deixar esse bem em condições de uso. Se tiver impostos incidentes sobre esse bem que a empresa não recupere, também vai incluir no custo. Se tiver frete, seguro, gastos com montagem, ok? Então, vamos lá. Para vocês visualizarem, né, a gente viu o grupo do imobilizado, que foi esse aqui, nós vimos ontem, e esses bens do imobilizado, aqui a gente tem um exemplo de veículos. Os veículos, eles têm a depreciação acumulada de veículos. Então, a gente tem aqui no balanço patrimonial a conta veículos, que representa todos os bens que tem essa característica de veículos. E a gente tem também essa conta contábil, depreciação acumulada de veículos, que vai representar o desgaste que esses veículos sofrem por estarem sendo utilizados pela empresa, certo? Então, vamos lá, a gente vai estudar exatamente esse grupo aqui, tá? De depreciação. O que é a depreciação, pessoal? O conceito da depreciação é exatamente a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Traduzindo, né? A gente tem um bem, vamos dizer que eu tenho um veículo que comprei por 100 mil reais. Esse bem, ele tem uma vida útil de 5 anos. Então, a empresa estima que vai usar esse veículo por 5 anos. Então, é a vida útil dele. Então, no final dos 5 anos, esse bem vai estar valendo zero. Eu vou depreciar esse bem, eu vou reconhecer essa perda de valor do bem ao longo desses 5 anos. Então, eu vou fazer a alocação sistemática, ano a ano, do valor depreciável do ativo no tempo da sua vida útil. Então, eu vou, ano a ano, reconhecer 20% da perda de valor desse veículo. Então, eu vou alocar, ano a ano, sistematicamente, 20% ao ano de desgaste desse bem. No final dos 5 anos, ele vai estar valendo zero na contabilidade. Então, vamos lá. A gente tem a depreciação, né? Quando a gente reconhece esse desgaste, essa perda de valor do bem, isso vai ser uma despesa para a empresa, tá? Então, eu vou transferir para o resultado do período uma parcela do valor do bem. Então, eu comprei esse bem por 100 mil. No final de cada ano, eu vou transferir 20%, eu vou ter uma despesa com depreciação de 20% do valor desse bem. Quando a gente debita a despesa, a gente está reduzindo o nosso patrimônio, né? Então, quando eu compro um veículo por 100 mil e no primeiro ano ele foi utilizado, ele só está valendo 80, ele já perdeu 20% do valor dele, meu patrimônio está diminuindo. E o patrimônio diminui quando eu tenho despesas. Então, eu debito uma despesa com depreciação desse bem, tá? Então, lembrem-se aí, a gente já viu que a depreciação, o desgaste do bem vai ser uma despesa para a empresa,
Tranquilo? Por quê? Porque o bem está perdendo valor. Se está perdendo valor, a empresa está diminuindo seu patrimônio, tá? Esse bem, quando a gente diz transfere para o resultado do período uma parcela do valor gasto na aquisição, no caso, se eu comprei veículo, 100 mil, e no primeiro ano eu reconheço um desgaste de 20% dele como uma despesa de depreciação, eu estou reconhecendo uma parcela do valor gasto na aquisição desse veículo. Se foi algo que eu fiz, que eu fabriquei ou que eu construí, digamos que eu fiz o prédio da empresa, foi construído da empresa, e eu considero também no final de cada ano um percentual de desgaste desse prédio pela sua utilização, então eu também estou reconhecendo uma parcela de um gasto, no caso foi da construção do bem. Então eu posso comprar o bem, posso construir ou fabricar, tá? A depreciação ela vai ser o reconhecimento do desgaste desse bem, tá? Não há redução no valor original do custo do bem. Que é isso, Márcia? Bem, eu comprei o veículo por 100 mil. No final do primeiro ano, ele se desgastou em 20%, se depreciou em 20%. Então, eu vou lá dos 100 mil, diminuir os 20? Não. Na contabilidade, a gente registra o bem pelo valor que ele custou. E esse desgaste, esse reconhecimento dessa perda de valor do bem, eu vou considerar numa conta específica chamada de depreciação acumulada. Então, quando a gente viu aqui, ó, no início, no balanço patrimonial, eu vou ter imobilizado, grupo do imobilizado, aí vou ter veículos, que é o bem do imobilizado, eu vou ter logo abaixo a depreciação acumulada de veículos. Então, o desgaste, eu vou registrar o veículo aqui por 100, e o desgaste que esse bem sofreu, eu vou reconhecer aqui, ó, nessa conta de depreciação acumulada de veículos. Ok? Tá tranquilo, pessoal? Estão acompanhando vocês aí do YouTube? Então, eu não vou mexer no valor do bem. O valor do bem vai ficar lá, 100 mil. O desgaste que ele for sofrendo, eu vou reconhecendo na depreciação acumulada desse bem, numa conta que vai ficar abaixo do valor do bem, tá? Vai estar vinculada ao bem a que se refere a depreciação, tá? Os bens do ativo imobilizado, como a gente viu ontem, a gente só registra no ativo imobilizado os bens que têm a durabilidade superior a 1 ano, tá? Mas a gente não vai considerar bens miudezas, no caso, na contabilidade, tem que ver a relação custo-benefício. Eu não vou estar registrando na contabilidade itens de pouco valor com pouca durabilidade, tá? Esses itens, digamos, ferramentas que têm a duração menor do que 1 ano, esses itens vão entrar como mera despesa para a empresa, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Continuando. Deixa eu ajeitar aqui. Bens com vida útil inferior a 1 ano, já falei para vocês. E a gente tem também, quando houve alteração na Lei 6.404, em 2007, a Lei 11.638 de 2007 foi que alterou, a Lei 6.404, e ela disse que a gente vai depreciar o bem de acordo com a vida econômica, a vida útil econômica desse bem, tá? Então, a gente vai depreciar, não significa que eu comprei um veículo por 100 mil e vou depreciar em 5 anos ele e não posso mudar isso, não. No final de cada período, tá? O artigo 183 da lei diz que no final de cada período a empresa tem que revisar, reavaliar os valores dos seus bens para verificar se estão contabilizados pelo valor realmente que eles estão valendo, ok? Então, lá na Lei 6.404, no artigo 183, diz que a empresa, no final de cada período, entenda-se por período o exercício social, então, no final de cada exercício, a empresa vai verificar o valor dos seus bens, os critérios que ela está utilizando para depreciar esses bens e se está correto os cálculos da depreciação, amortização, da exaustão. Como é que o bem pode se depreciar? Se ele estiver sendo utilizado pela ação do tempo ou também pela obsolescência, tá? Então, esses bens, digamos que eu adquira um equipamento de informática e eu não uso, eu deixo ele na caixa. Mas esse bem, ele vai se depreciar porque ele vai se tornar obsoleto, ou seja, ele vai se tornar ultrapassado, porque a gente sabe que essa parte de tecnologia
sempre está saindo novas versões. Então, esse equipamento de informática vai ficar desatualizado, vai ficar defasado, vai ficar obsoleto, mesmo que esteja na caixa, não está sendo utilizado, mas ele vai se depreciar, tá? Então, a depreciação ela pode ocorrer por esses motivos que a gente falou agora. E a gente tem alguns conceitos importantes para a gente poder calcular a depreciação e entender a depreciação. Quando a gente fala em vida útil do bem significa o período de tempo que a empresa espera ter um retorno com o uso desse bem, tá? Então, a empresa, ela adquire um bem para utilizar e ter benefícios econômicos. Então, digamos que a empresa adquiriu o veículo, como eu disse a vocês, e ela estima que esse veículo vai trazer benefício para ela durante 5 anos. Esses 5 anos vai ser a vida útil do bem, tá? Se for uma máquina industrial com capacidade de produzir 10 mil unidades, e no final das 10 mil unidades a máquina ela se esgota a sua capacidade, então a vida útil desse bem vai ser a capacidade total da máquina, tá? Então vai ser o número de unidades que ela tem capacidade de produzir. Taxa de depreciação. O que é a taxa de depreciação? É o percentual que a gente vai depreciar periodicamente. Então, digamos, adquirir o veículo por 100 mil, ele tem uma vida útil de 5 anos, então no final dos 5 anos ele vai estar valendo zero. Eu vou depreciar, eu vou reconhecer o desgaste desse bem pelo uso 20% ao ano. Então, 20% vai ser a taxa de depreciação desse bem, tá? Lembrando que, de acordo com o regime de competência, a gente tem que fazer a depreciação mensalmente. Então, se é 20% ao ano, eu vou dividir os 20% por 12, tá? Então, aí eu vou depreciar a cota mensal. E a cota de depreciação é exatamente o valor que eu achar quando eu aplicar o percentual, tá? Taxa de depreciação é o percentual e a cota é exatamente o valor que eu vou reconhecer como despesa. Ou seja, o valor que o bem se desgastou. Vai ser a minha cota de depreciação. Aí eu coloquei um exemplo simples para vocês entenderem. O veículo de 100 mil, o valor do bem vai ser esse, tá? Esse valor não vai se alterar, tá, pessoal? Eu vou calcular a depreciação e vou contabilizar lá naquela conta no balanço patrimonial de depreciação acumulada. Não vou diminuir aí diretamente dos 100 mil, tá? Esse valor dos 100 mil eu contabilizo pelo valor de custo que eu comprei o veículo, né? Comprei o veículo, paguei seguro, frete e tudo, então eu vou contabilizar aí pelo valor do custo total desse bem. A vida útil dele são 5 anos. E aí eu coloquei também a figura do valor residual. O que é o valor residual? O valor residual é por quanto vai estar valendo esse bem no final dos 5 anos. Então, eu comprei por 100 mil esse veículo e eu estimo que no final de 5 anos ele vai estar valendo ainda 10 mil. Então, qual o valor que eu vou depreciar? Eu vou depreciar os 100 mil todo? Não. Eu vou depreciar só o valor do desgaste do bem. Então, eu vou ter 100 mil. Se no final ele vai estar valendo 10, então ele vai se depreciar em 90 mil. Esse vai ser o valor que eu vou depreciar ao longo dos 5 anos. Então, 90 mil dividido pelos 5 anos, eu vou ter aí uma depreciação de 20% ao ano, tá? No caso, vai ser 18 mil ao ano de depreciação. E lembrando que esse valor eu vou depreciar mensalmente, tá? Então, é um exemplo simples para vocês entenderem. Já eu mostro para vocês questões, certo? Questões trazendo esse assunto para vocês verem como é que a CESP cobra isso. Tem alguns conceitos que a gente vai falando, né? Quando a gente começa a falar tanto de estoques, como eu já falei com vocês na aula passada, semana passada, a gente falou, tivemos 2 aulas falando de estoques, quanto também na aula de ativo imobilizado e também na aula de amanhã, que a gente vai ter, só dando um spoiler, amanhã a gente vai ver o CPC 01, que é o CPC que trata da redução ao valor recuperável de ativos. E aí, através desse CPC, a gente vai resolver algumas questões para vocês verem, inclusive alguns conceitos como esses, tá? A gente tem o conceito de valor justo. O que é o valor justo?
Valor justo, pessoal, é o preço que eu receberia se eu vendesse um ativo meu, ou o preço que eu pagaria se eu fosse quitar um passivo, tá? Então, o valor justo é o preço da transação não forçada entre os participantes do mercado na data que essa transação for mensurada. Então, o valor justo geralmente ele coincide com o preço de mercado, tá? Então, é o preço que eu conseguiria se eu fosse vender um ativo ou o preço que eu teria que pagar se eu fosse liquidar um passivo, tá joia? E aí, além disso, a gente tem o valor recuperável. O que é o valor recuperável? É o valor que eu consigo realmente recuperar com aquele ativo. Então, eu tenho um ativo e esse ativo ele está valendo na contabilidade 100 mil. Mas no mercado, se eu for vender esse ativo, eu consigo 90. Então, o valor contábil está maior do que o valor de mercado. Então, o valor recuperável desse bem não vai ser os 100, que é o que está contabilizado, vai ser os 90, certo? Então, o valor recuperável é o maior valor que eu tiver entre o valor justo, né, menos os custos de venda. Então, digamos que eu consiga 90 mil no mercado, ainda tenha custo de venda de 5 mil, então o valor de venda menos os custos eu vou ter 85, tá? Que vai ser o valor justo menos os custos de venda. E tem também aí a figura do valor em uso. O valor em uso é quanto eu vou conseguir, tá, ter de retorno se eu ficar com esse bem utilizando ele. Então, eu tenho aí o valor contábil, tenho o valor justo, que é o valor de mercado, menos os custos de venda, e tenho o valor em uso. Digamos que esse bem, ele ainda vai me gerar 80 mil de retorno, tá? Me trazer benefícios econômicos no valor de 80 mil. Então, eu tenho o valor contábil de 100, o valor recuperável vai ser o valor justo menos os custos. Então, valor justo 90 menos custos de 5 vai estar 85 o valor justo. E o valor em uso vai estar 80. Então, o valor recuperável vai ser o maior valor que eu tiver entre o valor justo e o valor em uso, tá? Nesse caso aí, seria o valor recuperável, seria 85 mil, que é o maior valor entre o valor justo e o valor em uso. Certo? Então, é um conceito que tem lá no CPC 00, que a gente vai falar dele amanhã. Então, amanhã eu vou mostrar para vocês, através de exemplos de questões, vocês vão entender bem direitinho como é esse valor recuperável. Não se aperreiem, como diz o Matuto, tá? A gente vai ver bem direitinho amanhã. Mas só trazendo já para vocês que é um conceito importante. Valor residual do ativo. O valor residual é aquele valor que eu consigo no final da vida útil desse bem. Como eu mostrei para vocês aí o exemplo, eu comprei o bem por 100 mil. Daqui a 5 anos eu acredito que ele ainda vai estar valendo 10. Então, 10 vai ser o valor residual do bem. Ou seja, no final dos 5 anos de vida útil, esse bem vai estar valendo 10 mil, tá? Então, esse a gente chama de valor residual. E aí o Fábio está perguntando, professora, como não se atrapalhar nesses dois conceitos de valor recuperável e depreciação? Esses dois conceitos se relacionam e não pode confundir. Bem, Fábio, a depreciação é o desgaste do bem, tá? Já o valor recuperável é aquele valor que eu consigo obter com esse bem, tá? Se eu tiver que vender ele. Por quanto eu venderia, né? Qual o valor justo dele, menos as despesas de venda. E qual é o valor em uso? O valor em uso é o valor que ele trará de retorno para a empresa, se a empresa continuar usando ele, né? Se ela continuar, por isso que diz valor em uso, né? O benefício econômico que ele vai trazer para a empresa, se ela continuar utilizando ele ao invés de vendê-lo, tá? Então, a gente vê qual o maior valor dos dois. O valor da depreciação é o valor do desgaste do bem ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai reconhecendo paulatinamente a depreciação. E já a gente vai ver as formas de calcular essa depreciação, ok? Amanhã a gente fala de valor recuperável, que a gente vai falar do CPC 01. Então, vocês vão entender bem direitinho essa questão de valor recuperável. E o valor depreciável é o valor que vai se desgastar com o tempo. Como eu disse a vocês no exemplo. A empresa comprou um veículo por 100 mil. No final dos 5 anos, ele vai estar valendo 10. Então, o valor residual é 10, que é o resíduo mesmo, né? Quanto está valendo no final da vida útil. O valor depreciável é quanto eu vou depreciar ao longo do tempo, ao longo da vida útil dele. Vai ser 100 menos o valor final de 10, vai ser 90 mil o valor que eu vou depreciar, tá?
E aí vamos para uma questão para a gente ver como é que a CESP cobra. Uma questão do TRE de Tocantins, de analista judiciário, tá? Essa questão, ela diz o seguinte: com base na NBC TG 27 do ativo imobilizado, assinale a opção correta em relação à depreciação, ao valor depreciável e ao período de depreciação. Observe, pessoal, que a CESP, ela gosta de cobrar nessa parte de depreciação, ela gosta de cobrar todos os conceitos possíveis e imagináveis. Então, aqui ela tá... Vamos analisar questão por questão. Letra A. Ele está pedindo a correta, certo? Letra A. Os normativos contábeis não permitem que o valor residual de um ativo imobilizado seja aumentado depois de estabelecido. Bem, o valor contábil, tá? O valor residual de um bem, ele pode ser alterado. Digamos que a empresa comprou um veículo por 100 mil. E quando ela adquiriu, ela estimou um valor residual para esse veículo no final da vida útil dele de 10 mil. Mas no segundo ano, ela verifica que o valor residual não vai ser 10, vai ser 15. Então, ela pode fazer alteração no valor residual, não tem problema nenhum, certo? Aí ela apenas vai ajustar a depreciação. Inclusive, foi o que a gente comentou, a Lei 6.404, quando ela teve alterações da Lei 11.638, em 2007, possibilitou que haja esse ajuste, tá? Quando eu fixo um percentual de 20% ao ano para depreciar, não significa que seja taxativo. Eu tenho que ajustar, no final de cada exercício, eu vou verificar e fazer os ajustes necessários na taxa de depreciação, certo? E no valor residual, se for preciso. Então, os normativos contábeis, eles permitem que a empresa, ela faça o ajuste, tá? Então, periodicamente, no final de cada exercício, a empresa tem que verificar o valor depreciável, o valor residual dos seus bens, se tá representando realmente a realidade. Letra B. A obsolescência técnica proveniente de mudanças ou as melhorias na produção não são consideradas na determinação de vida útil de um ativo. Bem, a obsolescência, ela é considerada assim, né? Se você tem um ativo, mesmo ele estando novo, mas ele se tornou obsoleto, ele está perdendo valor. E a contabilidade, ela tem que reconhecer isso. As melhorias na produção também. Se você tem um bem e você investiu em melhoria nesse bem, aumentando a vida útil dele, a contabilidade também tem que reconhecer essa melhoria. Então, são consideradas assim na determinação da vida útil do bem. Então, esse não aqui também está eliminando. Letra C. O valor depreciável de um ativo imobilizado deve ser apropriado de forma eventual ao longo da sua vida útil. Bem, pessoal, a gente vai reconhecer a perda de valor do bem eventualmente ou continuamente? O que vocês acham? A perda de valor dos bens tem que ser contínua, a gente tem que reconhecer, não de forma eventual, certo? Então, observem nessas questões da CESP que sempre é um não, um eventual, um sempre, um nunca, que vai eliminando as alternativas. Então, eles botam sempre uma palavra para eliminar a alternativa. Letra D. A depreciação de um ativo imobilizado deve ser interrompida caso ele seja classificado como ativo mantido para venda. O que é isso? Eu tenho um bem e utilizo esse bem nas minhas atividades, mas eu resolvo parar de utilizar esse bem e me desfazer dele. Vou colocá-lo para venda. Então, se acontecer isso, tá? A empresa, ela deve classificar esse bem como ativo mantido para venda e, no caso, a depreciação ela para. Por quê? Porque a empresa parou de utilizar esse bem. Se ela parou de utilizar, né, ela vai reconhecer esse bem como ativo para venda, mantido para venda, tá? Então, a depreciação ela se esgota quando o bem ele passa a deixar de ser utilizado pela empresa. Letra E. Vamos ver o que tem de errado. Então, essa aqui, pessoal, já é a nossa resposta, tá? Letra E. O valor depreciável dos ativos imobilizados é determinado pelo seu valor histórico antes da dedução do seu valor.
Então, o valor depreciável de um ativo, digamos, eu comprei o veículo por 100 mil. O valor depreciável não vai ser necessariamente os 100 mil. Se ele tiver um valor residual, eu vou abater o valor residual e vou calcular a depreciação do valor total menos o valor residual no final da vida útil do bem, ok? Então, também está errado por isso, tá? O valor depreciável, ele não é determinado pelo valor histórico necessariamente. Se tiver valor residual, a gente abate o valor residual, ok? E aí, seguindo com os nossos conceitos, tá? Mais alguns itens importantes para vocês saberem. A gente começa a depreciar um bem só a partir do momento que ele foi instalado, que ele estiver pronto para ser usado. Então, enquanto o bem está sendo montado, digamos que o bem passa um mês sendo montado, né? A gente não pode começar a depreciar. A gente só vai depreciar o bem quando ele estiver pronto para ser utilizado pela empresa. A gente também, se tiver um bem aguardando instalação, eu não vou depreciar, tá? Isso aí até o RIR 99, que é o Regulamento do Imposto de Renda, também que diz. O bem só pode ser depreciado após estiver pronto em condições de funcionar. A depreciação também não pode ultrapassar o valor do bem, claro, né? Digamos que eu tenha um bem que eu adquiri por 100 mil. Eu não posso depreciar ele em 110 mil. Eu só posso reconhecer a perda de valor dele até o limite do valor do bem. Isso é até lógico, né? Mas é importante lembrar. Bens que não podem ser depreciados, né? Nós temos bens que a empresa não precisa depreciar. Digamos, a gente tem eu coloquei alguns exemplos aqui. Obras de arte que a empresa tenha, antiguidades, né? Bens que, ao invés de se desgastar com o tempo, eles cada vez mais se valorizam. Então, esses bens, eles não são depreciados. Bens de uso comum, né? Como recursos públicos, que absorve recurso público considerado tecnicamente de vida útil indeterminada, então esses bens também não são depreciados. Animais para exposição, animais que eu tenha que não perdem valor, né? A gente vê que tem animais para exposição, para preservação, que eles não perdem valor, então não tem por que depreciar esses bens. Terrenos também, terrenos a gente não deprecia, certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe, porque às vezes eles podem colocar alguma questão, colocando esses elementos aí, informando da depreciação. Aí eu trouxe para vocês esse slide mostrando as taxas de depreciação mais comuns para vocês terem uma ideia, né? Geralmente, veículos, como eu já falei no exemplo, a vida útil do veículo é estimada em 5 anos. Edifícios, em 25 anos. Então, a gente divide, né, o valor do bem pelos 25 anos. Instalações, 10% ao ano. Móveis e utensílios que a empresa tenha, que é a estrutura dela, 10% ao ano, né, que tem uma vida útil estimada de 10 anos. Equipamentos de informática, tem a vida útil estimada em 5 anos, tá? Isso aí é uma tabela que a gente tem com as taxas mais comuns, determinadas até pela Receita Federal, certo? E aí, como é que a gente faz o registro contábil da depreciação, né? A gente reconhece essa perda de valor dos bens, como eu disse a vocês, vai ser uma despesa para a empresa, porque está diminuindo o patrimônio dela, né? O bem está perdendo valor. Então, a gente vai debitar, as despesas são sempre debitadas, a gente vai debitar a despesa de depreciação. Por que as despesas são debitadas, Márcia? Porque o patrimônio líquido ele aumenta com crédito. Se a despesa diminui o patrimônio, então eu vou debitar o PL, tá? E o crédito vai ser uma conta de depreciação acumulada, tá? Essa conta de depreciação acumulada, como vocês viram lá no balanço patrimonial que eu mostrei no início, a gente tem lá veículos e logo abaixo eu tenho uma conta redutora. A gente chama de conta redutora porque ela está no ativo, mas está diminuindo o ativo. Então, eu vou ter uma conta com saldo credor lá no ativo, que vai ser depreciação acumulada de veículos. Então, nesse caso aí, essa conta de depreciação acumulada, ela tem saldo credor, tá? E ela vai figurar lá no ativo, juntinho lá do bem que ela está relacionada, certo? E aí, o débito vai representar o encargo econômico absorvido pela empresa. E o crédito vai ser a retificação lá do bem que tiver relacionado. Então, pode ser imóveis, pode ser veículos, tá? Equipamentos de informática.
cada um vai ter a sua depreciação acumulada. Lembrando que a depreciação acumulada, ela figura lá no ativo, é chamada de conta retificadora. Ela figura no ativo, mas ela tem saldo credor, certo? E aí, vamos lá, vamos ver como é que eles cobram isso, pessoal. No Tribunal de Contas do Estado do Pará, tá, em 2016, teve essa questão aí mostrando. E a questão dizia o seguinte, ó, a conta da depreciação acumulada do imobilizado, cujo saldo é aumentado por lançamentos a crédito, né, a depreciação acumulada ela é aumentada por lançamentos a crédito, a gente viu que ela tem saldo credor, então ela vai estar sempre creditando. Tendo como contrapartida uma conta de despesa de depreciação. Então, a gente viu que o lançamento contábil vai ser, a gente vai debitar a despesa de depreciação e creditar a depreciação acumulada. Então, o enunciado está correto e vai ser retificadora do ativo imobilizado. Tá certo? Tudo certinho, exatamente como a gente viu, né? O lançamento contábil que a gente faz, quando a gente vai reconhecer a depreciação de um bem, debita a despesa, porque diminui o patrimônio da empresa, e credita a depreciação acumulada do bem relacionado, certo? E essa conta, depreciação acumulada, ela vai estar lá no ativo junto desse bem, ok? Seguindo, agora vamos ver como é que a gente calcula a depreciação, tá? Isso é questão de prova, a CESP adora, e inclusive ela coloca, faz questões onde envolve vários conceitos, eu vou mostrar para vocês, que é importante a gente saber todos esses conceitos, tá? O primeiro método de depreciação é o método mais simples que tem, tá? Eu coloquei aí um exemplo que a gente chama de método das cotas constantes, ou método linear. Significa que eu adquiro um veículo por 100 mil, a vida útil dele é 5 anos, então eu vou depreciar em cotas constantes, vai ser 20% ao ano. Então, mesma cota anualmente, tá? Então, é o método das cotas constantes, certo? Tranquilo? Então, eu tenho aí 10 mil o valor do bem, dividido por 5 anos, vai dar 2 mil anos de depreciação. Ao mês vai ser 166,67. Tá? Lembrando que a depreciação ela é feita mensalmente, obedecendo o regime de competência. Por quê? Porque o regime de competência diz que as receitas e despesas elas deverão ser registradas no período que elas ocorrerem. Então, se a empresa usou o veículo um mês, ela vai reconhecer no final de cada mês o desgaste desse bem. Então, mensalmente, a empresa vai fazer a depreciação. E qual o lançamento? Debita a despesa de depreciação, credita a depreciação acumulada do bem. Esse vai ser o lançamento contábil. Todo mês a empresa vai calcular essa depreciação. E se for pelo método das cotas constantes, vai ser o mesmo valor todo mês, certo? Então, esse método aí é o mais simples que tem, que é o método das cotas constantes, ok? A gente tem também o segundo método. Esse é um pouquinho mais complexo. É o método da soma dos dígitos, tá? Pelo método da soma dos dígitos dos anos, como é que a gente calcula a depreciação? Prestem atenção. A gente vai ter uma fração cujo denominador vai ser a soma do número de anos de vida útil do bem. Não se preocupe, vou já mostrar o exemplo. E o numerador vai ser os anos sucessivos do bem. Então, vamos para o exemplo. Eu comprei um veículo que tem 5 anos de vida útil. O valor dele, eu coloquei aí 10 mil reais o valor do bem. Então, se é 5 anos, e eu vou usar o método das somas dos dígitos dos anos, então eu vou somar 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, mais 5 anos. Então, eu vou somar as somas dos dígitos dos anos, porque esse é o método que eu estou utilizando para calcular minha depreciação. Então, nesse caso aí, somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, a gente vai chegar no valor de 15. 15 vai ser o denominador e o numerador vai ser os anos de vida útil do bem. Então, no primeiro ano, esse bem que tem 5 anos de vida útil, a soma dos dígitos dos anos dele, de vida útil, vai dar 15. Então, eu vou ter no primeiro ano, esse bem tem 5 anos de vida útil, dividido por 15, que é a soma dos dígitos dos anos. Eu vou achar um percentual, fazendo essa divisão, eu vou achar um percentual de 33,33%.
Ou seja, 5 dividido por 15 vai dar 1/3. Então, no primeiro ano, eu vou depreciar 1/3 do valor desse bem. Se eu comprei esse bem por 10, 1/3 desse valor vai ser 3.333,33, tá? E ao mês, dividindo por 12, vai ser 277,78. Meio complexo, né? Mas lembre, soma dos dígitos dos anos. Então, você vai somar os anos de vida útil do bem e vai ser o denominador. E o numerador vai ser a vida útil desse bem. No primeiro ano, nesse exemplo que eu dei aí, são 5 anos. Então, vai ser 5 dividido por 15. No segundo ano, o bem já foi usado 1 ano. Então, ele só tem 4 anos de vida útil. Então, vai ser 4 dividido por 15. Que vai representar 26,67% da vida útil desse bem. No terceiro ano, vai ser 3 dividido por 15. Então, a gente vai ter aí 20% de depreciação. No quarto ano, vai ser 2 dividido por 15, vai dar 3,33% de depreciação. Vocês observem, e no último ano a gente vai ter 6,67% do valor do bem. No final dos 5 anos, vai fechar os 100%, o bem vai estar 100% depreciado, tá? E vocês observem que a depreciação, quando a gente usa esse método, ela é bem maior no primeiro ano e a depreciação vai diminuindo ao longo dos anos. Então, a depreciação, ela é menor no último ano, tá? Aqui, Fábio dizendo, existe motivo prático para esse método? Bem, esse método, ele é aceito, tá, pela Receita Federal e no primeiro ano de vida útil, existem alguns bens que perdem muito valor no primeiro ano de vida útil. Então, geralmente veículos, por exemplo, né? Veículos a gente tira da loja, ele já perde bastante do valor dele. Então, é interessante utilizar esse método da soma dos dígitos, né? No caso, para veículos. Mas é a empresa que vai escolher, tá? O importante é a gente saber para, se a CESP cobrar, a gente fazer a questão, certo? Então, vamos lá. Entenderam aí a soma dos dígitos dos anos? Primeiro ano vai ser 5 dividido por 15, né? Vai ser 1/3. E aí a gente vai calculando e vai diminuindo os percentuais de depreciação ao longo dos anos, tá? Então, o numerador vai ser a quantidade de anos de vida útil do bem e o denominador vai ser a soma dos dígitos dos anos total, certo? A gente tem também o método das unidades produzidas, que também é fácil, tá? O método das unidades produzidas, digamos que eu adquiro um maquinário que ele tem a capacidade de produzir 10.000 unidades. Então, eu vou depreciar de acordo com a capacidade dele. Se no primeiro ano ele produziu 1.000 unidades, que representa 10% da capacidade total, eu vou depreciar 10%. Se no segundo ano foi 15% da capacidade total, produziu 1.500 unidades, então eu vou depreciar 15% ao ano. E assim vai, depender da quantidade produzida pela máquina, tá? Ao longo da vida útil dela, certo? Ao longo, no caso aí, da capacidade, que ela não tem uma vida útil fixa, né? Vai ser de acordo com a capacidade dela de produção, ok? E também tem mais um detalhe, tá? A gente tem a depreciação acelerada. O que é isso? O bem vai se depreciar de forma mais rápida. Quando é que acontece isso? Acontece quando eu uso mais, né, o bem, além do normal. Digamos que eu tenho um maquinário que eu use 8 horas diárias, o turno de 8 horas. Então, eu vou depreciar ele pelo fator 1, né? Digamos que eu tenho uma máquina que ela tenha uma vida útil de 10 anos e eu uso essa máquina 8 horas ao dia. Então, eu vou depreciar ela 10% ao ano, certo? Agora, se eu utilizar essa máquina, ao invés de 8 horas diárias, eu utilizar o dobro disso, eu utilizar 16 horas diárias, eu estou usando ela além, né, do turno normal. Então, se eu vou utilizar ela por 16 horas diárias, eu posso depreciar 1,5 vezes a depreciação normal, certo? Então, o fator seria 1,5. E se eu uso a máquina 24 horas, tá? A máquina funciona direto, né? Nesse caso aí, a máquina funcionando direto, eu posso depreciar ela até o dobro
da depreciação normal. Então, lembre-se, um turno a gente considera fator 1. Se você usa a máquina 2 turnos, 1,5. E se você usa a máquina 24 horas, você pode considerar a depreciação acelerada dobrada. No caso, a depreciação normal, tá? Vezes o fator 2, tá? Então, 1,5 e 2, ok? 8 horas, 16 horas e 24 horas. Ok? Então, se a gente usa a taxa normal de depreciação seria 10%, se eu uso ela 2 turnos, eu vou depreciar anualmente 15%. E se eu uso ela 24 horas, eu vou depreciar 20% ao ano. Ok? E isso é cobrado em prova, tá? Vamos lá. A gente tem aí um exemplo de uma questão de auditor do Rio Grande do Sul, onde ele diz o seguinte: o enunciado é enorme, mas não se preocupe. Em 2 de janeiro de 2015, determinada empresa incorporou ao seu imobilizado um equipamento industrial pelo valor de 120 mil. A empresa comprou um equipamento industrial por 120 mil. O fornecedor informou que a vida útil do equipamento é de 15 anos, mas a empresa verificou que revistas especializadas apontam durabilidade de 12 anos e assim pretende utilizar o equipamento por 10 anos. Então, o fornecedor diz que a vida útil era 15 anos, as revistas especializadas dizem que o bem dura 12, mas a empresa quer usar o bem por 10 anos. A empresa tem por prática considerar um valor residual de 10% em todos os seus equipamentos. Ou seja, ela comprou um equipamento por 120 e ela estima um valor no final da vida útil do bem de 10%. O equipamento é destinado ao uso em 2 turnos de 8 horas. Então, observe que o equipamento não é utilizado de forma normal. Ele é utilizado em 2 turnos. Ou seja, qual é o fator que a gente vai utilizar? 1,5, né? E a empresa aplica, qual a depreciação que ela aplica? Aplica a depreciação acelerada pelo método da linha reta, com cotas constantes. Ou seja, todo ano ela deprecia o mesmo valor. São cotas constantes, tá? Método da linha reta ou das cotas constantes. Método linear, ok? Então, vamos lá. No encerramento do exercício de 2017, depois de contabilizada a depreciação do período, então a empresa adquiriu em 2015, tá? Janeiro de 2015, usou bem em 2015, 2016 e 2017. E no encerramento de 2017, depois que a empresa contabilizou a depreciação, tá? Ou seja, 3 anos de depreciação. Ele pede qual é o valor contábil líquido do bem. Então, vamos lá. É muita informação, né? Mas vamos fatiar isso aí. Primeiro, pessoal, aí ele dá as alternativas, A, B, C, D e E, tá? Dá os valores aí, ele dá margens de valor. Vamos analisar a questão. O custo do bem foi 120, certo? Então, o bem custou 120. A empresa, ela estima um valor residual para os seus bens de 10%, ou seja, no final da vida útil, esse bem vai estar valendo 10%. 10% de 120 é 12. Então, para a gente calcular a depreciação, a gente primeiro precisa tirar o valor residual. Então, eu tenho o valor do bem menos quanto ele vai valer no final. Menos o valor residual, eu vou ter um valor depreciável de 108 mil. Esse é o valor que eu vou depreciar ao longo da vida útil do bem. E qual a vida útil do bem? O fornecedor disse que era 15, as revistas especializadas dizem que é 12, mas a empresa ela pretende usar por 10. Então, 10 anos vai ser o valor que a gente vai depreciar. 108 mil dividido pelos 10 anos de vida útil do bem, eu vou ter aí uma depreciação anual de 10.800. 108 por 10, só é tirar um zero, dá 10.800. A vida útil do bem. Tranquilo? E eu uso esse bem em 2 turnos, ou seja, a depreciação dele vai ser calculada 1,5 vezes, tá? Então, se fosse depreciação normal, seria 10.800. Como usa 2 turnos, a gente vai multiplicar por 1,5. Então, vai ser 10.800 mais 50% disso, ou seja, vezes 1,5 vezes. Se fosse 3 turnos, seria depreciação dobrada, certo? Então, nesse caso aí, como tá usando em um turno, em 2 turnos, eu vou multiplicar por 1,5, tá? Que a gente viu os fatores. Um turno é 1, 2 turnos é 1,5, 3 turnos é 2. Então, a depreciação do ano
vai ser 16.200, tá? A depreciação do ano vai ser 16.200. E a empresa, ela já está utilizando pelo terceiro ano esse bem, certo? Então, ele está pedindo aí, ó, eles depois de contabilizar a depreciação do período, então, eu vou essa depreciação do período aqui, vai ser 16.800. O valor contábil líquido do bem era, então, a gente tem aí um bem que vale 120 mil, tá? A depreciação acumulada dele nos 3 anos é 16.200 ao ano, que a gente viu, vezes 3 vai dar 48.600, tá? Essa vai ser a depreciação acumulada nos 3 anos. E ele pede o valor do bem. O valor do bem vai ser o valor de custo, tá? Menos a depreciação. Esse valor vai ser 71.400. Esse vai ser o valor do bem no final dos 3 anos, que é o valor contábil líquido do bem que ele pede. Então, observem que nessa questão, a gente precisa saber, primeiro, qual é a vida útil que a gente vai utilizar? Vai ser 15, 12, 10? Vai ser o valor, a vida útil, determinada pela entidade, certo? Porque a lei diz que a empresa ela deve rever periodicamente, no final de cada exercício, rever a vida útil dos seus bens, ok? Então, a gente vai considerar a vida útil que a empresa diz que é. Além disso, a gente tem também que saber o que é valor residual, porque diz que a empresa, ela estima 10% de valor residual para os seus bens. Então, você precisa saber valor residual. É o valor que vai valer o bem no final da vida útil dele. E você tem que saber que o valor do bem, menos o valor residual, é que vai ser o valor depreciável. Você não vai depreciar o valor total do bem. Não, porque no final ele ainda vai valer 10%, então você vai depreciar 90% do valor do bem. Você tem que saber que se a empresa usa em um turno, 2 turnos ou 3 turnos, qual o fator que você vai utilizar em cada um desses para calcular a depreciação acelerada. Além disso, você tem que saber como é que você calcula a depreciação pelo método das cotas constantes. Então, observem que essa questão ela abrangeu todos os conhecimentos que a gente falou hoje. Ok? E nesse caso aqui, a gente tem a letra B, vai ser a nossa resposta, vai ser 71.400. E tem que prestar atenção também, pessoal, no que ele está pedindo. Após fazer todas essas continhas, ele não está pedindo o valor da depreciação, que você achou de 16.200, nem da depreciação acumulada de 48.600. Ele está pedindo o valor contábil líquido do bem no final do terceiro ano. Então, observe, é o valor do bem menos a depreciação. Ele vai estar valendo líquido 71.400. Então, é uma questão bem capciosa, que requer vários conhecimentos de todos os conceitos que a gente viu hoje, ok? Vamos aí para uma questão da Polícia Federal, tá? Para a gente fechar aí nossa depreciação. Essa questão foi da Polícia Federal 2018 para a prova de agente, tá? Polícia Federal, prova de agente de escrivão, a contabilidade é pesada. Pesada assim, tem um peso grande, então se você acertar bastante, você se dá bem. Então, é importante para quem for fazer a PF, tá? Tá aí afiado na contabilidade, tá? Determinada sociedade comercial realizou no período corrente as transações apresentadas a seguir. Apropriou a terceira cota anual cheia de depreciação de um veículo, originalmente adquirido por 60 mil, com vida útil estimada em 5 anos. A empresa tem como política considerar um valor residual de 10%. Então, observa aí o valor residual de novo, para todos os seus bens. O método de depreciação empregado é o da soma dos dígitos dos anos. Então, a empresa tem um bem no valor de 60 mil, tá? O valor residual dele é 10%, então 10% de 60 mil é 60 mil menos 6, fica 54 mil o valor do bem que a gente vai depreciar. Porque o bem vale 60, no final da vida dele vai estar valendo 6. Então, a gente vai depreciar a diferença, 54 mil. Como é que a gente vai depreciar isso? Pelo método da soma dos dígitos dos anos. Lembra do método da soma dos dígitos dos anos? Ele diz que a vida útil do bem são 5 anos. Então, eu tenho 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, mais 5 anos. 15. 15 vai ser o denominador. E ele pede, ele está pedindo o que aí?
Vamos lá. Nessa situação hipotética, a depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta de depreciação acumulada. A gente sabe que a depreciação acumulada, para a gente contabilizar, a gente vai debitar a despesa de depreciação, creditar a depreciação acumulada. Esse vai ser o lançamento da depreciação. E depreciação acumulada vai ser realmente creditada. Agora, o valor foi esse, 10.800? Então, vamos lá. A gente tem o valor do bem, 60 mil. Valor residual dele, 6. Então, 60 menos 6, a gente fica com o valor de 54, que vai ser o nosso valor depreciável. Como é que a gente calcula? Pela soma dos dígitos dos anos. A soma dos dígitos dos anos, a gente vê que no primeiro ano, a vida útil dele é 5 anos. Então, vai ser 5 dividido por 15. Não vai ser assim. No segundo ano, vai ser 4 dividido por 15. Também não vai ser. Ele está pedindo aí a terceira cota anual. Então, no terceiro ano, a gente vai ter 3 dividido por 15, tá? 3 dividido por 15 vai representar quanto, pessoal? 3 dividido por 15 vai representar 1/5 do valor depreciável. Se eu tenho aí o valor depreciável de 54 mil, 1/5 disso, ou seja, 54 mil dividido por 5, vai dar 10.800. Então, esse vai ser o valor depreciável, tá? No terceiro ano. E quando a gente fizer o lançamento contábil, a gente vai debitar a despesa, acreditar a depreciação acumulada nesse valor de 10.800. Então, vocês entenderam? Então, o método da soma dos dígitos, a gente soma os dígitos da vida útil do bem, são 5 anos, então 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, vou ter 15, que vai ser o denominador. E o numerador vai ser os anos de vida útil do bem. Então, no primeiro ano, ele vale 5, ele tem 5 anos de vida útil ainda, né? Que é o primeiro ano da depreciação. No segundo ano é 4, no terceiro ano é 3. Então, ele está pedindo aí a terceira cota. Então, é 3 dividido pela soma dos dígitos dos anos, que dá 15. 3 dividido por 15 vai ser 1/5 da depreciação no terceiro ano, que representa 20%. Né? Não sei se vocês estão lembrados, lá no slide, a gente viu, no primeiro ano é 33,33%, ou seja, no primeiro ano o bem é depreciado em 1/3. No segundo ano é 26,67%, no terceiro ano é 20%. E vai diminuindo o percentual ao longo dos anos, tá? Então, nesse caso, aí a gente chega nesse valor exato de 10.800. Eu trouxe aí para vocês, tá? Os cálculos para vocês visualizarem, né? A gente tem o valor depreciável. No primeiro ano, a gente vai ter 5 dividido por 15, vai representar 1/3 do valor do bem. No segundo ano, vai representar 26,67, que dá 4 dividido por 15. No terceiro ano, que é o que ele está pedindo, aí a gente vai ter 3 dividido por 15, tá? Que representa 20% do valor depreciável. Então, no terceiro ano, o bem vai se depreciar em 20%. Ok? E é isso aí, pessoal. A questão tá certa, tá? Terminamos a nossa live número 17, tá? Das 20 que a gente começou. Então, tivemos a meta aí de 20 lives. Já estamos quase alcançando nossa meta. Ok? E eu agradeço a vocês pela companhia, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque a gente aí tem os conteúdos. Eu trouxe questões que abarquem maior quantidade de conteúdos que a gente tá vendo. Ok, pessoal? E amanhã a gente vai para o CPC 01. Então, eu espero vocês amanhã na nossa live número 18. Tá joia? Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.